os casos de tortura revelados nessa semana estarreceram, horrorizaram a opinião pública. As pessoas ficam chocadas diante do volume de revelações de casos de tortura que saem dos armários da ditadura. O que foi revelado essa semana, aqueles áudios do Superior Tribunal Militar, quando dois ministros militares, generais de alta patente, almirantes de alta patente, já denunciavam naquela época, na década de 70, a existência de tortura dos quartéis nas unidades militares do Brasil. Nós, vítimas da ditadura, estamos há anos denunciando esses casos. E o que foi revelado essa semana soma-se a grande quantidade de denúncias que se somam e que existem e que estão nos anais e que estão na imprensa e que estão no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O Brasil tem uma dívida com a história. As feridas precisam ser lambidas e cicatrizadas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma alta corte internacional, já sentenciou, condenou o Estado brasileiro pelas torturas, assassinatos, estupros e ocultação de presos políticos, de opositores que foram assassinados, torturados durante aquele período funesto de nossa história. Hoje, os presos políticos clamam, os sobreviventes clamam, os familiares clamam para que a verdade seja restabelecida e a justiça seja efetuada. A justiça tem que ser efetuada. Os responsáveis, o Estado brasileiro, tem que responder perante a história pelos crimes cometidos por servidores públicos, civis e militares. Crimes ocorridos em estabelecimentos públicos, que são os quartéis e as delegacias de polícia. É preciso humanizar esse Brasil. É preciso que o Brasil tenha um choque de humanidade. E esse choque de humanidade virá com a reinterpretação da lei da anistia, onde os violadores dos direitos humanos, onde os estupradores, assassinos, torturadores e aqueles que ocultaram os mortos, essas pessoas têm que ser sentenciados. Ah, mas eles já morreram. E o Estado, então, que seja sentenciado, a União. Não é verdade? Então, os descendentes e sobreviventes devem entrar com ações perante os tribunais para que esses crimes sejam reparados. E a reparação se dará perante a história. De várias formas se virá a reparação. E o Estado tem que prestar conta dos erros cometidos, dos crimes cometidos. O atentado do Rio Centro até hoje não foi esclarecido, onde um grupo de militares, aquelas milícias, porque ali começaram as milícias, assassinos, criminosos,
submundo, ratazanas, que surgiram nos porões e nos quartéis, que essas ratazanas, alguns estão vivos, sejam criminalizados, julgados, levados aos tribunais. E aquela tentativa de atentado na Adutora do Rio de Janeiro, quando uma alta oficial do Exército, meu Deus do céu, alta oficial do Exército queria destruir, colocar veneno na água consumida pelos cariocas e depois colocar a culpa nos comunistas. Esse tipo de gente, será que pode chamar de gente? Sei lá, esse tipo de criminoso, de submundo, de miliciano, continua no governo, exercendo altos cargos da República, tanto no poder civil como no poder militar. Não podemos conviver, não podemos. O Estado democrático não pode conviver com o crime. Por isso é necessário que essas revelações venham à tona, que venham à luz, e que venham à luz também os crimes, e que venham à luz também os motivos e onde estão enterrados, ocultados, aqueles que lutaram por liberdade e democracia no Brasil e que foram assassinados por esses monstros civis e militares que ainda estão por aí. Então que a União, que o Estado brasileiro pague, pague perante a história pelos crimes cometidos. Assim poderemos ter um Brasil novo, um Brasil livre, um Brasil democrático, um Brasil que de fato entrou em harmonia e em paz com a sua história.